Vamos mudar de assunto agora. No Brasil, de cada 100 empresas familiares, 30 chegam à segunda geração e apenas 5 à terceira geração. Para falar sobre o assunto aqui com a gente, o consultor empresarial Eduardo Najá. Eduardo, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Eduardo, por que é que isso ocorre? Por que esse decréscimo com o passar das gerações? As empresas familiares têm uma característica, né, de que o fundador, né, tem um tipo de energia quando ele começa a empresa, né, e as demais gerações vão se afastando um pouco dessa diretriz do fundador, né. E vários outros temas também, né, o aumento da própria empresa, né, a forma como essa empresa se conduz no mercado, né, mas principalmente hoje, a distância entre o avô, bisavô fundador, né, e os netos e bisnetos, né, hoje em dia é uma das grandes causas desse problema, né, da continuidade da empresa familiar. Além dessa falta de energia, desse comprometimento, eu diria até, essa questão da falta de profissionalização afeta também essa questão das empresas? Afeta em muito, né? À medida que eu tenho uma diretriz desde 50 anos, 60 anos, 80 anos, quando eu comecei a minha empresa, e o mundo mudou, a tecnologia mudou, os mercados mudaram, né? E eu não me profissionalizei nesse sentido, né, de reconhecer mercado, de reconhecer futuro, de reconhecer a tecnologia que envolve a minha empresa também, e a gente chama isso de profissionalização, né, que é a melhoria da qualidade da administração na empresa. Como é que se busca essa profissionalização, Eduardo? Então, você não tem receita de bolo, né? Cada caso é um caso, cada família é uma família, né? Mas, em tese, né, você precisa melhorar a qualidade, primeiro, da relação entre os sócios. Os sócios são familiares, né? Então, como é que eu melhoro a comunicação, como é que eu melhoro o entendimento entre os sócios? E depois, na própria gestão da empresa, né? Devo trazer alguém para liderar a minha empresa que não seja da família, ou alguém da família vai se formar para isso? Mas se eu tenho um perfil da família para ser o futuro dirigente ou não, né? E se contratar alguém de fora deve ser um entrave muito grande, né? Nem toda empresa está preparada para esse passo. Está aberta para isso, né? Então, a gente precisa preparar a família para receber um profissional como esse, né? Preparar a forma de pensar da família para receber um profissional como esse. Porque você basear toda essa administração na questão da afetividade é muito complicado, né? 80% do problema da empresa familiar é comportamental e emocional. Eu diria que existem centenas de empresas familiares aqui em Alagoas, né? E muitas se dão muito bem no mercado, a grande maioria se dá bem no mercado. Porém, há um custo familiar, né, vamos chamar assim, né, muito grande, porque a gente não acerta essa história da profissionalização entre os familiares. E um desses entraves é a meritocracia. Explica para a gente exatamente o que é meritocracia. Então, a gente diz assim, nós temos que tratar desigualmente os desiguais, né? O meu filho que trabalha muito, tem muita competência e ganha X, né, não pode ganhar menos do que meu filho que não quer, não se interessa pelo negócio, vai de vez em quando lá, então eu preciso tratar desigualmente esses casos. E aí a gente diz, não, então paga todo mundo igual, né? Eu paro de motivar essas pessoas que trabalham melhor, né, e começo a premiar os não tão competentes. E aí, André, a questão da afetividade, é muito complicado administrar isso? Também, né? Da afetividade, então, as emoções entre a família e um ponto importante também, que a gente chama dos agregados. Quem entra na família via casamentos, via relações, né? A contratação de amigos, né? Tem uma regrinha importante para como é que a gente traz gente para trabalhar na empresa familiar. A gente diz assim, não contrate quem você não pode demitir. E amigos, parentes, uma vez contratado. É uma complicação, né? É complicado. E isso, a gente está falando, a gente pensa só em grandes empresas. A gente pode pensar nas pequenas empresas também, nos microempresários também, que isso acontece muito? Sem dúvida, a regra vale para todos. E a grande maioria das empresas familiares no Brasil são de médio porte para baixo, né? Não para cima. Você tem as enormes, que são sempre faladas, né? Mas o grande contingente é das empresas de médio porte. Esse é o grande desafio e essa questão das gerações. Como passar adiante? Porque muitas vezes você toma uma atitude, como você falou agora há pouco, de tratar os desiguais desigualmente, e isso vão começar a dizer que essa pessoa não tem coração, que não é justa com as pessoas. É muito complicado essa questão, né? É complicado porque entram as tais das emoções, né? Então, eu acerto essa história, eu trato desigualmente os desiguais, né? Aí a vovó liga para mim, né, e fala assim, mas olha o que você está fazendo com o meu neto, né? Olha o meu sobrinho, olha. Então, essa ligação, né, empresa, família, né, tem que ser profissionalizada no sentido de mudar a forma de pensar.
né? Porque quando você fala profissionalizar a família, não tem nada a ver profissionalizar, né? Profissional é profissional, família é família, mas é a forma da família entender o negócio. Nós temos também lugares onde se faz isso, essa capacitação, né? essa profissionalização. O Brasil está preparado para isso, para dar essa sustentação profissional a essas pessoas? Então, esse assunto ele é relativamente recente no Brasil. Ele começou há 40 anos a ser tratado aqui na Europa e nos Estados Unidos, você já trata isso há mais de século, né? Aqui em Alagoas, especificamente, nós temos um centro, então, de trabalho para apoiar, né, as empresas familiares locais, né? Porque você também tem a questão da cultura, né? Norte, Sul, Centro-Oeste, são culturas diferentes, né? Então, o importante é considerar a cultura local para se trabalhar esse ponto, e é isso que a gente vem fazendo. Nós queremos agradecer a sua presença aqui no Bom Dia, né? Esse é um grande desafio, essa questão da empresa familiar. É um desafio, eu agradeço o convite, viu? Muito obrigado. Obrigado.